No mundo de muitas feministas, de muitas mulheres que querem se achar melhores ou mais fortes que os homens, se você é assim, esse vídeo é pra você. Aqui eu vou estar trazendo 7 características de 7 mulheres da Bíblia que eram o oposto de várias mulheres hoje em dia. Eram mulheres, sim, fortes, sim, independentes, mas elas não eram feministas. Elas se sentiam felizes em tendo alguém para cuidar delas e se sentiam seguras quando ouviam um conselho de outras pessoas, até de homens. Então eu te convido a ficar nesse vídeo e assistir até o final. Eu espero que te ajude a começar a pensar. A primeira característica que eu quero trazer aqui para vocês é sobre ter uma autoridade e obedecer alguém. No mundo que nós vivemos hoje, muita mulher feminista, não quer obedecer ninguém, quer ser independente. Mas essas mulheres, elas eram sim independentes em vários aspectos, só que elas sabiam o valor de ouvir um conselho e obedecer, seguir aquele conselho. E nos casos que eu vou citar aqui, fez toda a diferença. O primeiro exemplo que eu quero citar é Ruth. Ruth, se você não conhece, vai lá, eu quero deixar todas as referências aqui, tá bom, editor? Coloca aqui todas as referências. Ruth foi uma mulher que ela seguiu a sogra dela. Se você tem problema com a sua sogra, já pode ir lá resolver, viu? Ruth foi uma mulher totalmente humilde e submissa. Ela obedeceu a sua sogra nos mínimos detalhes e ela ganhou um casamento maravilhoso por causa disso. Agora imagina se ela fosse uma mulher arrogante, que acha que sabe de tudo, ela teria perdido um presente maravilhoso de Deus. Se você não conhece essa história, eu não vou contar, não vou dar spoiler, vai lá e leia. É maravilhosa essa história, muito linda, uma das minhas favoritas. O segundo exemplo que eu quero trazer é de Esther. Esther era uma judia vivendo em um outro país, órfã, uma menina super simples, órfã, e quem cuidava dela era um primo dela, um primo mais velho, que foi quem cuidou dela como um pai. E ela decidiu seguir, desde criança, a Bíblia fala que desde jovem, desde bem pequena, ela obedecia a esse primo dela como se fosse o pai dela. De novo, a gente vê que fez total diferença. Esther acabou se casando com o rei. Gente, quando nós seguimos um conselho de alguém que realmente se importa com a gente, de alguém que nos ama de verdade, você sabe que aquela pessoa quer o seu bem genuinamente. Quando você segue o conselho de uma pessoa assim, você será muito abençoado. Vai lá, se inspire na história desses dois exemplos que eu citei até agora, Ruth e Esther. O terceiro exemplo que eu quero trazer para vocês é Abigail. Ela não é tão famosa igual as duas primeiras que eu citei, mas a história dela é uma história curta, de 1 ou 2 capítulos, eu acredito, mas muito forte. Mostra um poço de sabedoria, uma fonte de sabedoria. Essa mulher havia se casado com um homem que se chama Nabal. E esse Nabal, ele era meio bipolar, só que eles eram muito ricos mesmo. E acontece um caso em que Nabal comete um erro e Davi quase ataca a sua casa. Eu não vou contar toda a história, vou deixar a curiosidade para você ir lá e ler, tá bom? E Abigail, ela foi tão corajosa que ela se dispôs e foi. Ela seguiu uma orientação de alguém da casa dela. Ela foi em encontro ao exército de Davi e conseguiu salvar a sua família. E no final das contas, o marido dela acaba falecendo e ela se casa com Davi. Então, outro exemplo de que se você segue uma orientação de alguém, você acaba salvando a sua casa, você salva a sua vida e acaba salvando a vida de pessoas ao seu redor. Mulher, século 21, não queira ser tão independente assim. Busque conselhos das pessoas que te amam e realmente se importam com você. Pessoas sábias, pessoas que talvez não tão mais ricas ou mais inteligentes que você, mas que você sabe que são pessoas sábias e que querem o seu bem. A segunda característica que eu quero trazer para vocês é discrição. Discrição não apenas na maneira de se vestir, porque a Bíblia cita que algumas dessas mulheres eram sim muito bonitas. Esther era tão bonita que ela ganhou um concurso de Miss País da época dela e acabou se casando com o rei. A discrição que eu quero falar faz parte na maneira de se vestir. Principalmente mulheres do Brasil mostram muito o seu corpo. Mas a discrição que eu quero falar aqui também é uma discrição aqui do coração. É de saber manter o seu lugar, a sua postura. O primeiro exemplo que eu quero trazer é Rebeca. De novo, se você não conhece a história, eu vou estar deixando as referências aqui porque eu quero te convidar a ir lá e ler por você mesma e aprender com essas mulheres. Então, Rebeca, quando ela foi se encontrar com o homem com quem ela estava prometida se casar, a Bíblia fala que ela se cobriu. Até hoje, no Oriente Médio, as mulheres às vezes se cobrem, com algum tecido, algum pano. Então ela se cobriu
Só fala isso. É um versículo curto, mas que mostra que ela não estava querendo se apresentar, que tinha discrição, que tinha postura, não estava aí fácil para outro homem. Dentro da descrição, o segundo exemplo que eu quero dar é o de Ruth. Uma história bem peculiar. Ela era viúva, ela havia se tornado viúva, tinha perdido tudo, dinheiro, família, mudou para outro país, tudo na vida dela era novo. E existia uma lei que, em casos assim, um outro homem da família deveria cuidar de mulheres viúvas. Então é um caso muito peculiar. E ela acaba pedindo para um homem da família para se casar com ela. Hoje em dia, às vezes, a gente vê mulher se ajoelhando e pedindo um homem para casar. Gente, isso é muito feio. Por favor, mulher, não faça isso. O exemplo de Ruth que eu tô trazendo aqui para vocês é, como eu falei, é algo muito peculiar, tá? Não seja tão feminista ao ponto de ir lá e pedir pro seu namorado para casar com você. Eu acho isso muito feio. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que mesmo nesse caso, essa mulher, ela foi muito discreta. Extremamente. Eu te convido a ir lá e ler, tá bom? Leia essa história. Ela foi extremamente discreta. Foi só ela junto com o cara. Ninguém mais estava ali para assistir. E ela respeitou esse homem, um homem que, por sinal, era muito poderoso da época. Então vai lá, assista e aprenda a discrição com Ruth. Outra mulher que foi um exemplo de discrição foi Sara. Em uma das ocasiões em que Abraão, seu marido, recebeu o anjo de Deus e estava ali conversando, tendo uma experiência sobrenatural, Sara, sabe onde ela estava? Ela foi discreta, que ela ficou dentro da tenda. Ela não ficou lá bisbilhotando, xeretando no que estava acontecendo. Ela foi super discreta e a Bíblia fala que ela ficou dentro da tenda. Elas moravam na tenda, então era a casa dela. Ficou dentro da casa, esperando o seu marido ter uma reunião ali muito importante. Dentro de discrição, eu quero citar novamente a Abigail. Quando o marido dela ficou bêbado e começou a fazer coisas bipolares, passou muita vergonha nela. Essa mulher, ela foi tão discreta que ela se reservou. Ela esperou Nabal, o marido dela, ficar sóbrio de novo para poder contar o que aconteceu. Falar: olha, marido, você quase morreu. Então essa mulher, ela soube ser discreta e esperar a poeira baixar. Então, mulher, com essa história nós aprendemos a agir e não reagir a uma situação. Existe o momento certo para falar, existe a maneira certa para falar. Vamos aprender com essas mulheres? E se você já gostou desse vídeo até aqui, curta esse vídeo, se inscreva no canal, porque temos vídeos todas as semanas. A terceira característica é ousadia. E Ruth, novamente, ela foi tão ousada que ela deixou toda a sua família para trás. Ela foi para uma região onde ela não conhecia ninguém, um país que ela não conhecia a cultura, não conhecia a língua, e ela foi ousada e meteu a cara, pediu emprego, começou a bater na porta, pedir emprego, trabalhou de dia e noite para sustentar ela e a sogra dela. Uma mulher muito corajosa. Meu outro exemplo aqui é Esther. Esther também foi muito ousada, porque para salvar não apenas a sua vida, mas a vida do seu povo, ela se colocou numa posição onde ela poderia perder a vida. Ela entrou na presença do rei, que já era, no caso, seu marido, mas ali na época, você não deveria entrar na presença do rei sem ser chamado. Nem ela, como a sua esposa. Graças a Deus, e lógico, por um propósito de Deus, o rei poupou a vida dela, ela não morreu. Mas ela poderia ter morrido. Leia essa história se você não conhece. O outro exemplo de ousadia que eu quero trazer para vocês é Maria, mãe de Jesus, sim. Inclusive, o último vídeo do canal foi sobre ela. Ela foi ousada quando disse sim pro propósito de Deus para ficar grávida, sem nunca ter feito sexo, e quase correu o risco de morrer também. Se você não entende essa história, assiste meu último vídeo que eu expliquei detalhes sobre isso, porque existiam leis da época em relação a isso. Uma mulher que estava noiva para se casar com um homem, mas ficou grávida, poderia ter morrido, porque poderiam ter pensado: gente, traiu o marido dela. Então foi ousada, e foi ousada para cumprir um propósito de Deus. Um outro exemplo, uma mulher que eu ainda não citei aqui, mas um exemplo de ousadia é Raabe, uma prostituta que mentiu pro rei dela, para poder salvar os israelitas que haviam entrado ali espiando a terra. Esse é um exemplo de uma mentirinha positiva, né, gente? Ela mentiu sim, mas para salvar o povo de Deus. E essa mulher, uma prostituta, acabou sendo usada por Deus para que o povo de Israel conquistasse uma das cidades mais fortes da época. Sim, ela foi muito ousada. Todas essas pessoas foram recompensadas. Todas essas mulheres, esses nomes que eu citei aqui, foram recompensadas.
e elas ganharam o que elas não podiam perder. Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha, se inscreva no canal porque temos postado vídeo todas as semanas. Um beijo da Pri e até semana que vem. Tchau!